Vocês já estão cansados, vocês já estão careca de saber, já é de praxe, já é comum falar que o ensino brasileiro, que a educação brasileira, que as instituições de ensino, as escolas, as faculdades aqui no Brasil são uma grande porcaria, um grande lixo, um grande estrume, esterco, cocôzão de cavalo. Todo mundo já sabe disso e, claro, eu não vou ficar frisando isso aqui nesse vídeo. A minha ideia é falar sobre uma questão que eu creio que seja a mais importante para os dias atuais e que as escolas destroem isso completamente com intenção, tá? É intencional, é de propósito que eles vão lá e destroem isso. E esse objetivo que eles têm de destruir isso faz com que a sociedade se torne uma sociedade manipulada, uma sociedade criada somente para que as pessoas sejam peão de empresa, tá certo? Isso tudo tem um objetivo, isso tudo tem um propósito. E hoje eu quero falar sobre como a criatividade é meio que marginalizada, é meio que criminalizada aqui no nosso país. E como as pessoas criativas são consideradas quase como que um bandido, um vagabundo, só porque elas são mais artísticas, são pessoas mais diferentonas, pensam diferente, pensam fora da caixa. E essas pessoas são consideradas como se fossem pessoas de outro mundo, sabe? Pessoas criminosas, alienígenas, entendem? Então, eu quero falar sobre isso e quero também falar como isso tem a ver com a educação, porque isso tudo tem a ver com a educação aqui do nosso país. Tá certo? Primeiro eu quero explicar o conceito de criatividade. O que é criatividade? Primeiro de tudo, é preciso entender que criatividade não é somente questão artística. Ah, o cara pinta bem. Ah, o cara faz uma escultura boa. Olha o desenho desse cara. Esse cara faz um desenho muito bom. Esse cara é um gênio dos desenhos, gênio dos anime, Paranauê. Cara, não é só isso não. Criatividade também tem a ver com matemática, você solucionar problemas de outras formas, de outras maneiras que as outras pessoas não fazem. Você também, dentro de ciências da natureza, você também descobrir algo novo ali que está dentro da natureza. Em ciências humanas, é você elaborar frases, elaborar questões, elaborar respostas que são ali também bem diferentes, mas que têm a ver com o contexto que foi dito de uma tal matéria, de um tal momento histórico, explicar de uma forma diferenciada, de uma forma que seja atrativa para as outras pessoas. Então existem várias formas de criatividade. Só que hoje eu quero falar sobre a criatividade artística, porque essa é a que é mais banalizada dentro da escola, principalmente porque quando a gente fala de aula de artes dentro de escola, quando a gente fala de arte dentro de escola, as pessoas meio que desvalorizam, jogam de lado, porque principalmente é uma matéria que todo mundo passa de ano, né? Ah, e todo mundo passa de ano, é uma matéria que ninguém se importa. E aí, quando a gente vai para a vida adulta, a gente percebe que a maioria das coisas são arte. E aí, a gente olha para aquilo ali e fala: Nossa, mano, se eu não tivesse menosprezado minha professora de arte, nada disso teria acontecido. Então, é mais ou menos isso que acontece, né? Eu sempre tenho a teoria de que a maioria das matérias que tem em escola e que são matérias importantes de fato, é as que são mais menosprezadas. Perceba, sociologia, filosofia, a arte, inglês, são as matérias mais importantes. É aquelas que vão de fato fazer com que sua vida faça sentido. Aí você olha para aquilo ali e vê que são as matérias mais inúteis da escola. Enquanto outras matérias, que 90% do conteúdo delas não vai ser usado em nada na sua vida. Você não tem que usar aquele conteúdo, você nunca vai usar aquele conteúdo na sua vida. Aquelas matérias são hiper mega valorizadas, né? Enfim, eu não entendo isso. Realmente, eu acho que isso tudo foi criado com o intuito mesmo de fazer com que você se torne um peãozinho de empresa. E isso não é só em escola pública, tá? Falo em escola particular também acontece isso e você percebe isso acontecendo. Porque, cara, não é possível, cara. Não é possível, mano. Não tem lógica. Você ainda percebendo esse tipo de coisa. E a maioria, todo mundo que sai das instituições de ensino, eles percebem isso, cara. E ainda assim continua a mesma merda. Nada é mudado, nada acontece, nada rola.
Principalmente se tratando de Brasil, o país da corrupção e da cervejinha gelada, né? Enfim, é muito complicado. É muito difícil, não vai ter mudança nessa merda, né? Mas uma coisa que eu acho muito ruim das instituições educacionais é exatamente a questão da criatividade. Por que que eu falo isso? Porque a escola destrói o aluno que é criativo, tá certo? Uma coisa que eu sempre escutei do meu pai e da minha mãe, eu acho que vocês também já escutaram, é aquela conversa, é aquela bendita frase, que eu não aguento essa frase, que é: olha, o meu filho desenha muito bem, não sei o que e tal, aí meu filho faz tal coisa muito bem, mas quando vai fazer trabalho de escola, é uma porcaria, é um lixo, fica lá, ó, preguiçoso, não sabe fazer nada direito, etc. Eu queria que ele tivesse esse mesmo desdém com o trabalho de escola, não faz nada, não sei o que, etc. Eu não gosto de estudar e tal. Aí vem outra pessoa, né, conhecida, fala que o filho dela ama estudar, adora estudar. O filho dele fica lá mexendo em livro, só vive mexendo em livro. E aí vai lá o seu pai e sua mãe fala o quê? Tá vendo? Eu queria que você fosse assim, não sei o quê. E começa com essa conversa, mano. De uma coisa eu posso dizer, tá certo? Uma não. Eu posso dizer duas. Duas coisas eu posso falar pra você. Ou você é burro ou você é ignorante. Porque você não percebeu até hoje, cara, que o seu filho tem uma habilidade que pode ser muito mais importante do que somente estudar. Existe uma frase que eu escutei, cara, de um professor, e que essa frase faz total sentido. Esse nosso professor era meio doidão, era aquele típico professor que escutava rock na infância dele, na adolescência dele, e era aquele professor daqueles cara mais calmo, aqueles cara que você sabe que se ele falar alguma coisa, você tem que absorver porque ele vai falar alguma coisa boa. Aí, cara, ele falou algo que é a mais pura verdade, mano. Estudar não é pra qualquer um. E é mesmo, estudar não é pra qualquer um, mano. Estudar não é fácil, é por isso que estudante é uma profissão, cara. Estudante é uma profissão, pô. Porque estudar não é pra qualquer um, mano. Estudar não é pra qualquer um. Muitos são alunos, mas poucos são estudantes, tá certo? E cara, quando você percebe isso no seu filho, quando você percebe que seu filho tem uma habilidade, que essa habilidade se aplica ao mundo real e ela pode se tornar algo importante, algo que vai fazer com que ele se torne referência num assunto, por que você, burrão, ignorante, não faz nada para ser resolvido isso? Às vezes a vida do seu filho pode melhorar, às vezes a autoestima do seu filho vai melhorar se você fizer essa situação melhorar, sabe? Se você fizer isso aí ser resolvido. Cara, é uma coisa tão simples, mas às vezes eu acho que as pessoas não percebem isso porque realmente elas estão dentro da caixa, estão dentro de uma zona de conforto, entendeu? Ou às vezes é falta de dinheiro também. Por isso que eu falo que, na minha humilde opinião, qualquer país devia criar uma lei para dizer o seguinte, ó, se você tiver tal renda mensal, você não pode ter filho. Eu acho que devia criar isso, mano. Tal renda mensal, se você, por exemplo, ganhar 3.000 reais por mês, você não pode ter filho. Você tem que ganhar acima de 3.000 reais. Acima de 3.000 reais, você pode ter filho. Pronto. Eu acho que devia ter isso, mano. Porque honestamente, não dá, cara. Tem muita gente que nasce aí, não tem culpa nenhuma, tá certo? Porque a gente nasce, a gente vai crescendo, a gente vai se botando culpa. A gente vai colocando culpa em nós mesmos, a gente vai colocando como a gente como culpado, a gente vai se autodestruindo, sendo que tem muita coisa que não é nossa culpa, sabe? Não é nossa culpa. E isso é o quê? Isso é culpa da instituição de ensino, isso é culpa da educação que faz isso, sabe? E não é educação só de pais e mães, não, de familiares. Eu tô falando de educação mesmo. As instituições de ensino te ensinam a não ser criativo. Por exemplo, eu vou citar um caso que acontece com frequência dentro de escola. Vamos supor que você está lá copiando uma matéria, por exemplo. Vamos supor que você... O professor de matemática passou uma matéria. Vamos falar assim. O professor de matemática passou uma tal matéria. Aí tá lá passando a matéria no quadro e tem um menino lá que tá desenhando. Você tá lá copiando, o menino tá lá desenhando, né?
Aí o menino tá desenhando e tal, você tá lá, não sei o que. Vamos supor que você tá desenhando também. Aí você vai lá e começa a desenhar. Começa a desenhar porque você também gosta de desenhar. Você vai lá, desenha junto com o menino. E aí o professor vai passando assim nas carteiras e vai vendo que você, né? E o menino tá lá desenhando. E aí eles vão lá e ele faz o quê? Ele vai lá, pega o seu caderno, joga seu caderno no chão, pega o caderno do menino, joga o caderno do menino no lixo e fala o quê? Agora vocês vão tomar vergonha na cara. Vocês vão lá pra diretoria, leva esses cadernos pra diretoria e agora vão mostrar esses desenhos aí porque você tem que copiar a matéria. Tem que copiar a matériazinha. Aí então, acontece o quê? Acontece que ao invés de você aprender a matéria, ao invés de você aprender o conteúdo que passou ali o professor, você vai ficar com raiva desse professor e ainda por cima você vai parar de fazer os seus desenhos. Uma oportunidade de você conseguir uma soft skill, uma habilidade nova, você não vai ter porque uma bosta, um bendito de um adulto fracassado da vida decidiu então falar que você tinha que copiar a matériazinha e que você que estava lá tirando nota boa, fazendo coisa boa, estava lá de boa, só desenhando, só fazendo um negócio para distrair a cabeça. Veio lá o professorzinho, fez a bendita da cagada de querer fazer gracinha, jogar o seu caderno no lixo, jogar seu caderno no chão e levar vocês para a diretoria para você ficar com raiva desse professor e também com raiva de desenhar. Porque ele também associou a ideia de que desenhar é errado. E claro, não estou dizendo que seja ruim, tá certo? Que o professor faça esse tipo de coisa. Que, não, o professor não pode xingar dentro de sala. Cara, tem exceções, tem momentos. Não é tudo que a gente tem que generalizar. Mas a mais pura verdade é que, cara, quando você percebe que um aluno tem uma total habilidade em tal coisa e você não percebe isso, ou você caga para isso, é ignorante, é burro, cara, você está contribuindo para a sociedade ter menos cidadãos, para a sociedade ter menos pessoas de caráter, tá certo? Porque é daí que as coisas começam a gerar problema, é daí que as pessoas viram mau caráter, as pessoas viram pessoas insensíveis, viram pessoas sem empatia, tá certo? A gente acha que não, mas é através dessas porcarias aí é que surgem pessoas que fazem coisas horripilantes, certo? Coisas asquerosas para a sociedade. E a gente acha que não, mas faz coisas asquerosas por conta dessas coisas aí. Aí a instituição de ensino também incentiva que você tem que fazer tal coisa para conseguir tal objetivo, entendeu? Sem contar uma outra série de fatores, né? Questão de pontos que eu acho que hoje em dia é muito mal distribuído, questão de pontos no Brasil. Como as questões e provas são feitas, como se avalia os alunos. Para mim é ridículo como se avalia os alunos. Tem que criar um padrãozinho para avaliar o aluno. Cara, não existe esse negócio. Mano, você avalia aluno de acordo com a capacidade que ele tem. Não é todo aluno que é bom em matemática, não é todo aluno que é bom em biologia, não é todo aluno que é bom em português, não é todo aluno que é bom em produção de texto, tá? Tem que se colocar isso na cabeça. Tem que se avaliar aluno individualmente. Tem uma coisa ali na... infelizmente eu tenho que falar isso. Da pedagogia do oprimido do Paulo Freire. Que ele fala isso, né? Que é a educação libertária, tá certo? O que hoje em dia se impõe dentro da cabeça dos alunos é a educação bancária. Em que o professor tem que ser autoritário, parecendo um ditador. Parecendo esses caras aí da época do comunismo, do nazismo, do fascismo. Tem que ser um ditador. Tem que pôr isso na cabeça do aluno. Se o aluno não fizer aquilo, o aluno é expulso da sala de aula. Isso aí acontece toda hora. Isso aí rola toda hora dentro da escola. É normal isso acontecer. Tá certo? E, cara, mano, a educação do Paulo Freire fala exatamente disso. A educação libertária. Vamos discutir. Talvez ali você vai surgir uma habilidade que você... Talvez, cara, aquela habilidade ali que você achava que não podia ser feito dentro da escola, você vai começar a fazer, você vai começar a gostar do ambiente ali de ensino por conta daquilo. Esse é o problema, mano. Tem muita gente que não gosta da escola porque ali não é o lugar que ele desenvolve, que aquilo ali não é o lugar que ele consegue se desenvolver, cara.
Muita gente não gosta de faculdade também por conta disso também, cara. Por que que você acha que um Bill Gates, você acha que um Mark Zuckerberg, você acha que esses caras aí saiu de faculdade, será por quê, mano? Porque eles perceberam, mano, que não dava pra desenvolver o que eles queriam, entendeu? Eles estavam num nível já que, mano, eles olhavam para aquilo ali e falavam, mano, não dá, bicho, não dá pra eu desenvolver o meu instinto ali, mano. Não dá pra desenvolver o que há de natural em mim, a minha habilidade não dá pra ser desenvolvida nesse lugar. Já aprendi o suficiente aqui, eu vou cascar fora. É isso aí que eles faziam. Entendeu? Muita gente fala assim, mas você tem que fazer faculdade, porque o Mark Zuckerberg, é aquele cara lá, o Mário Sérgio Cortella, porque o Mark Zuckerberg fez faculdade, mas o Bill Gates fez faculdade. Mas aí você fala e dá o contraposto, mas eles saíram da faculdade. E por que que será que eles saíram da faculdade? Exatamente por isso, por conta de não desenvolver habilidade. E cara, eu falo isso sempre, mano. Pior que a escola é o pai e a mãe que não percebe isso no filho, cara. Meu Deus do céu. Um pai e a mãe não perceber no filho que ele tem uma habilidade, que ele possui algo, é muito pior, sabe? É muito pior. Nossa, eu realmente não quero que você que está me assistindo é pai e mãe, se torne esse tipo de pai e mãe. Que chega assim, na vida adulta, olha pro seu filho e fala que seu filho é um fracasso. Entendeu? Eu não quero que seja isso, mano. Até porque eu já falei aqui no canal, fiz um vídeo falando que você tem que desenvolver o seu filho, desenvolver ele antes dos 18 anos, tá? Se você viu uma habilidade no seu filho, se você viu algo que o seu filho gosta de fazer, cara, vai fundo e desenvolva o seu filho, tá? Se você tem condição, é claro, não é todo mundo que tem condição de fazer isso, mas cara, se você tá me assistindo, provavelmente você tem condição. Se você vê que seu filho tem uma habilidade para tal coisa, desenvolva isso no seu filho, tá? Uma outra frase que eu escutei, tá? E eu vou continuar frisando essa frase porque vai ser a frase do canal, tá? Vai ser a frase do canal que é: a infância é a preparação para a vida. A infância, ali, a adolescência, a pré-adolescência, é uma preparação para a vida, é um preparatório para a vida, certo? Essa é a frase que eu escutei, que eu acho que é a mais pura realidade. Hoje em dia, a gente vendo o mundo cada vez mais competitivo, você precisa desenvolver as soft skills do seu filho cada vez mais cedo. E é isso, mano. Você tem que entender isso. Principalmente se tratando de coisa artística. Seu filho tem que desenvolver desde pequenininho aquela habilidade artística dele, porque senão, cara, ele não vai ter espaço, ele não vai ter mercado para isso, entendeu? Então, cara, eu acho que é isso. Essa é a minha análise a respeito de toda essa situação. Acho que a pior coisa que a escola faz é exatamente isso: acabar com a criatividade da pessoa, querer fazer com que tudo que esteja dentro da escola seja importante, etc. E a gente sabe que, mano, não é tudo que é importante, mano. Esses dias eu tava vendo um negócio aqui, mano, de subfatorial, fatorial, mano. Que merda é essa? O que que eu vou usar isso na minha vida? Eu sei que é fatorial, mas pelo amor de Deus. Você acha que você vai usar 4 fatorial na sua vida? Ou alguma vez na tua vida você vai usar 4 fatorial? As pessoas falam assim, não, mas tem coisa na matemática que você nunca vai usar mesmo na sua vida. Você só vai fazer isso para racionalizar, mano. Você racionaliza de acordo com o que tem na realidade, pô. Se você não tem coisa na realidade para racionalizar, por que caramba você vai racionalizar? Entendeu? Eu não entendo isso. Realmente não tem coisa que entra na minha cabeça, entendeu? Então, para a escola se tornar interessante, no mínimo deveria se ter, cara, uma forma de desenvolver a habilidade da pessoa ali dentro. Eu acho que no caso do Brasil isso não acontece, mas nos Estados Unidos a gente vê, eu não sei se isso acontece de verdade, mas a gente vê que tem coisas extracurriculares, aquela coisa meio que obrigatória e que tem em todas as escolas, sabe? A escola parece um. Mano, a escola dos Estados Unidos parece uma faculdade, pô. Você olha aquilo ali e você fala: caramba, ali tem tudo pra desenvolver um aluno. Se o aluno sair burro, sair animal ali, mano, é porque realmente ele é muito imbecil, entendeu? Não tem cabeça de verdade. Ele tem um problema. E aí tem que ser visto esse problema mental dele. Porque realmente, cara, não tem jeito. Você vai sair com alguma habilidade ali de dentro, mano. É impressionante. Tem tudo dentro da escola, cara. Tem como desenvolver habilidade de exata, habilidade de língua, habilidade de natureza.
ciências naturais, habilidade de ciência humana, tem como habilidades artísticas, tem como desenvolver tudo, porque eles fazem aqueles clubes, sabe? Aqueles clubes que eu acho assim genial, que é os próprios alunos que desenvolvem, tira ali aquela coisa do professor, eles têm capacidade para fazer isso, sabe? Os alunos começam a ter capacidade para fazer esse tipo de coisa. E eles tratam bem isso, sabe? Tratam essa situação muito bem. Então, tipo assim, eu não sei porque que aqui no Brasil isso não é feito. É claro que eu acho que é por conta também da falta de infraestrutura. Tem muitos outros fatores. Mas mesmo assim, eu não sei por que que isso não é feito. Tem muita gente que é escancarado, que é evidente que aquela situação daquela pessoa ali só é ruim porque não é desenvolvido a habilidade dela. Enfim, assuma bosta, mas é isso que acontece. E coloca aí a sua visão nos comentários se você acha que essa visão minha tá certa, tá errada, se você concorda ou discorda dela. Enfim, coloca aí nos comentários. Falou, tchau e até a próxima.